É, ficou um pouquinho difícil de falar depois aí dessas apresentações, mas eu vou tentar aqui passar um pouquinho da experiência aí e como tem me ajudado aqui no dia a dia essa nova tecnologia. É, Meu nome é Clóvis, sou de Recife, trabalho com um novo serviço em termos de trazendo um serviço privado, 100% privado. Essa tecnologia, eu me encantei em 2024, em setembro de 2024, enquanto eu fiz o exame, que na realidade era o concorrente o concorrente direto, que já foi citado aí pelo André, na tecnologia de estudos de grande angular e que chega até os vasos da coroide. Isso aí foi lá no congresso do EURETINA em 2024. E eu me encantei com essa imagem, eu me encantei com a velocidade em que o exame era realizado, eu me encantei com a qualidade e me encantei mais ainda com a qualidade da Anjo-CT. Esse exame que está sendo mostrado é do meu olho. A velocidade é absurda. Eu fiquei imaginando, putz, você fazer um estudo da coroide com a angiografia lá tardia, estudar a anatomia da coroide com, lógico, tem a sua função, o ICG, mas aí só não me veio naquela cabeça, poxa, examinar os vasos da coroide com ICG a gente só conseguia no início do tempo das angiografias, logo no início, mas assim, muito difícil de a gente conseguir fazer uma avaliação tão detalhada dessa estrutura, né? E aí o que me fez também optar pela parte do Dream foi o fato de ter sido naquele momento autorizado e viabilizado pela Anvisa, e isso aí foi realmente uma coisa que me encantou. Ou seja, eu fiquei louco com o equipamento, disse eu quero ele. Isso foi em setembro. Quando foi em dezembro, a gente já estava com esse equipamento chegando aqui em Recife. Quando a coisa mais louca que a gente fez, por 2 meses, a gente já estava com equipamento dentro de casa. E aí a instalação foi daí para frente, realmente ele trouxe um diferencial absurdo para o nosso dia a dia como consultório. Lá na Viu a gente começou a brincadeira de você explorar o inexplorado. Vou mostrar algumas coisas aqui, o que antes a gente não se fazia, hoje em dia a gente consegue fazer uma avaliação 3D do olho, da parte anterior, isso é tudo imagem filmada da tela do aparelho, para ver um hipópio ali, esse deslumbramento com o aparelho. Eu sempre fui um entusiasta do Heidelberg, e aí eu peguei um paciente, essa angiografia de grande angular num paciente com a retinopatia diabética proliferativa, e a gente vai estudar, como já foram mostradas algumas imagens aí maravilhosas, a diferença do exame com contraste e sem contraste do mesmo paciente é absurdo. Ou seja, tu está colocando um paciente provavelmente renal crônico lá, que já está fazendo diálise e que tem toda aquela dificuldade de fazer angiografia, e olha o que a gente depara. À esquerda, um exame de angiografia com fluoresceína, e do lado direito sem a fluoresceína. Tem a segmentação, que a gente consegue diferenciar, segmentar o que é neovaso e o que não é. O próprio aparelho já faz isso. Quando a retina, lógico, está aplicada, ele consegue com o seu software trazer para frente o que tem a neovascularização. À direita é tudo de neovascularização, e a gente consegue também, através de alguns filtros que tem lá, que eu confesso que eu não sei dizer qual é o comprimido de onda, qual é o filtro específico, mas esse paciente ele já tinha uma fotocoagulação, e a gente só consegue ver, como foi citado, a gente não consegue ver as marcas que hiperfluorescem na angiografia convencional. Aqui a gente tem que procurar o filtro específico para poder ver as cicatrizes na retina, né? Aí mostrando que os dois exames são do mesmo paciente, no mesmo momento que tem essa alteração. E logo na mesma época, no final de 2024, esse foi um dos primeiros papers publicados, e que me encantou na época que a gente estava pegando, foi pelo John Miller, de Harvard, e mostrando que esse aparelho estava chegando, foi um dos primeiros em estudo, que estava chegando para bater de frente com a angiografia de grande angular. E realmente ele vem trazendo uma revolução muito grande, rápido, para o consultório particular, em que você precisa de
não precisa ter uma pessoa fazendo uma angiografia, não precisa ter o suporte, nada. A gente consegue fazer uma triagem das oclusões de qualquer alteração vascular com muito mais rapidez e com uma fidelidade absurda. Quando a gente está começando lá na frente, a gente consegue ver, como já foi citado, algumas alterações, a gente consegue estudar o segmento anterior, desde a angiografia da íris, como a gente consegue estudar a câmara anterior, os precipitados ceráticos. Paciente aí com veite, a gente consegue ver até um descolamentozinho dali da DCM na incisão da própria faco. A gente consegue ver reação de câmara no paciente, acompanhar o que é antes, o que não tem. Dá para ver muito detalhe. É um equipamento rápido e com uma qualidade muito grande. Qualquer OCT de segmento anterior, acredito eu, que consegue fazer uma visualização, um entendimento melhor de onde está capturada a lente, não está, quais são as alterações que você consegue identificar. A angiografia do segmento anterior realmente é algo que precisa ser estudado, padronizado, fazer um follow-up é difícil, mas a gente consegue já, em alguns pacientes, eu tenho feito alguns pacientes com um dispositivo desses Zen, de tubo, e que a gente consegue estudar, ver se a bolha está filtrando ou não está filtrando, porque realmente ele penetra bem, a gente consegue ver muitos detalhes, em que a gente não conseguia ver, tipo assim, para mim é algo mais, eu trabalho com a retina, e o VEITS eu consigo ver muito mais coisas do segmento anterior, né? A gente consegue ver até a vascularização ali do taço, né? A multimodalidade dele impressiona e traz muito benefício para fazer no dia a dia de todo tipo de paciente, desde um check-up normal para um check-up de glaucoma, de retina, de tudo, absolutamente, de catarata. A gente consegue ver a topografia, a gente consegue ver no paciente aí, tem uma base da parte de paquimetria, a gente consegue ver mapa paquimétrico, a gente consegue ver mapa epitelial, dá para ver várias e várias situações. Consegue ver o nervo, aí um paciente com glaucoma, além desse gráfico aqui que a gente está vendo dos dois olhos para fazer a analisação de fibras nervosas da retina, do nervo, a gente consegue que eu tenho utilizado com muita frequência, é para você fazer a camada de células ganglionares e fazer a ligação direto com as alterações do nervo. Isso é um paciente normal, e tudo isso muito rápido e com uma precisão muito boa no final das contas, né? A biometria ainda é algo que realmente ele não está muito bem ajustado, não é uma indicação de você pode fazer como eu faço para comparar e realmente está dando uma discrepância muito grande. Talvez uma atualização de software traga isso aí com mais fidelidade para poder você usar ao invés de precisar de outro equipamento. A gente tem um outro equipamento da própria Adapta que representa, da Hagstrite, que realmente está dando um diferencial muito grande. E aí eu vou apresentar pouquíssimos casos aqui para mostrar da rotina. Vou dar primeiro fazer um mergulho aí no paciente com a miopia axial de quase 40 milímetros, um olho muito, muito grande, um paciente que é de São Paulo, na realidade, ele está aqui em Recife já tem mais de década, era acompanhado por uma colega, ele é olho único, sofreu um acidente, uma prótese no olho direito e no olho esquerdo, ele é míope de muito, e só usava lente de contato. Eu vim acompanhando ele por causa do mapeamento de retina, até que ele desenvolveu uma catarata e precisou fazer a cirurgia, ou seja, um caso bem complexo, um paciente de 37 anos, a gente já vê aí que tem uma prótese no lado e que o comprimento axial do outro olho, em que vai fazer a cirurgia, 40 milímetros, é um olho realmente bem profundo, né? E aí é só para mostrar o quanto a qualidade do exame é impressionante. Foi falado aí da retinografia, hoje em dia quase não se usa retinografia no meu consultório, esse aí é um paciente que já vinha acompanhando há muito tempo, ele só foi fazer a cirurgia no momento que a visão dele realmente começou a baixar. O diferencial de um exame com OCT da Heidelberg ou de outros instrumentos é que foi falado lá, o range dele de pegar desde um olho pequeno a um olho extremamente longo, ele é absurdo. Olha a imagem do Heidelberg, eu tentei com óculos e sem óculos o paciente, é uma dica que quem tiver dificuldade de fazer com foco, coloca o paciente com óculos e tenta focar aí nos outros aparelhos que não tem essa possibilidade. Aqui mais uma imagem de antes da cirurgia. Eu não tinha um aparelho antes da cirurgia, mas aí eu comecei a fazer logo depois. Isso aí é uma biometria dele, mostrando realmente o comprimento axial. E olha a riqueza de detalhes, olha a qualidade do exame. É impressionante. Você está falando de um olho de 40 milímetros quase.
olha, a gente consegue ver lá uma mácula esquise, uma alteração já que é significativa já no pós-operatório, né? E esse paciente estava muito bem, estava, sei lá, 20 e pouco, 20, 25, 20, 30, uma visão muito boa. E aí é ridículo a forma de você conseguir comparar com outro aparelho, assim. Para mim, do Heidelberg, a qualidade realmente foi muito superior nesses olhos no extremo, né? Só para você ter ideia, ali atrás tem 15 milímetros, 1,5 milímetro, né? Ou seja, que 1,5 milímetro é uma profundidade muito grande do estafiloma lá, além dos 12 milímetros aí penetrando lá no vítreo. E olha só a imagem do 3D de como era o fundo do olho do paciente. A retina, quando a gente faz o 3D, olha que imagem maravilhosa. Isso é tudo filmado da tela, né, desse mesmo paciente. E aí, para você ver, só de forma de ilustrar, quando a gente faz ao CT da câmara anterior, a tomografia, a gente vê lá o posicionamento da lente. A lente teve que ter sido colocada uma lente negativa para poder fazer com que a imagem chegasse lá atrás, e bem diferente de uma lente positiva. E só mostrando, porque isso aqui, essa apresentação não é especificamente para retinólogo, né? Como é interessante a qualidade dos exames, né? É interessante que depois esse paciente eu acredito que operou em outubro do ano anterior, e quando estava já no mês 2, ele me veio com essa alteração. No follow-up, eu disse, nossa senhora, o paciente estava 20, 40, e aí eu disse, me ferrei, né? Porque ele vai descolar essa mácula aí, como é que eu vou colar? A gente vai precisar de ajuda aí de alguém. Até os instrumentos mesmo precisam ser muito mais delicados. Diz, olha, ferrou, a visão dele estava um pouco mais baixa, deu aquele frio na barriga. Eu fiz um tratamento tópico com anti-inflamatório não hormonal, e depois de 30 dias esse paciente realmente ele apresentou olha o follow-up aí, como é bem interessante. Se você ver no topo da tela, lado esquerdo, de agosto, com, vamos dizer, 2 meses de tratamento com anti-inflamatório, não sei se foi isso, o que foi que aconteceu, mas o paciente voltou ao normal. Ou seja, eu queria ilustrar esse caso da qualidade em termos de detalhes que você tem em um olho extremo, né? Aqui, mais uma vez, só a angiografia, ao CT de 3D. E aí, esse caso foi dessa semana, uma paciente que chegou, que também tinha uma alteração macular, um olho com 26 milímetros, uma míope, que veio, na realidade, por conta do outro olho, que teve uma síndrome da atração vitreomacular, e que descolou o tampãozinho, fez um buraco macular. Esse aqui é o olho que já está descolado, essa visão dela é baixa, é amblíope, mas olha só que riqueza de detalhe. O olho direito, ela tinha acabado de sofrer essa alteração aí, tinha descolado, e aí estava dando uma metamorfopsia. E o outro olho, olha só quanta riqueza que a gente vê em olhos extremos, né? Aqui um mapa mostrando o quanto isso é elevado, a gente precisa estudar bastante. Esses follow-ups ainda, eles precisam ser... os dados que a gente encontra lá de densidade, de tudo, precisa ser mais validado, e os estudos estão vindo aí para isso, para ajudar a gente a ter mais informações dos achados que a gente está vendo, que muitas coisas são novas, né? Aqui um caso bem interessante de uma paciente jovem que veio para a consulta de rotina, de 20 anos, sem queixa. Quando fiz o mapeamento de retina, encontrei uma lesão lá. E aí, só para ilustrar de forma muito, muito fácil, rápida, que queria dizer, vamos ver, será que isso aí é inflamatório, não é? Paciente 20/20 sem alteração. Aí, como é um exame rápido, muito preciso, digo, não tem contraste, aí eu fui lá e passei a tomografia, mostra como é bom o ângulo dele de atuação, uma alteração que está abaixo da retina. Eu comecei a estudar melhor essa alteração, aí fiz uma avaliação multimodal, fiz lá uma retinografia, coloquei do lado a angio-CT da retina e também da coroide. E aí você vê essas imagens hiper, no caso as hiperfluorescentes, que na verdade não é assim que a gente deve dizer, né, descrever as alterações da angio-CT, né? A gente consegue ver que existe uma alteraçãozinha discreta ao redor da lesão lá, mas é uma lesão abaulada e que precisa de muito mais estudos. O que foi que eu fiz? Eu fiz só para dizer e ilustrar, mostrar de forma clara. Eu estudei bem essa lesão e mostrei de uma forma bem clara. Isso aqui é a angio-CT da paciente, da coroide. Olha que imagem maravilhosa. Isso a gente não tem em outros aparelhos de angiografia
por angiotomografia. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma correlação dos vasos de todas as formas aí mostrei, na realidade, isso aqui é um caso de um escleroma de coroide, que na realidade ele vem empurrando, e essas alterações que a gente vê em cima de lesões muitas vezes são artefatos. Isso aí já foi publicado, é muito fácil, quem faz o exame com frequência sabe que isso aí são artefatos e que pode ser por conta da movimentação mesmo de estruturas mais grosseiras, mais duras, que mimetizam um fluxo vascular, que na realidade não são. O que é fluxo vascular a gente consegue diferenciar direitinho, e aí é um escleroma idiopático, não vai trazer nenhum problema ao paciente, nada mais é do que algo que vem ali de trás, uma formação cística que vai empurrando da esclera para cima e tirando a coroide do lugar dela. Ou seja, um casinho bem interessante, que a gente faz uma avaliação muito modal, vaso de retina, de coroide, e consegue tudo sem contraste num exame muito rápido. Quando a gente vai num caso mais complexo, um pouco de uveíte posterior, no caso bilateral, esse paciente chegou com uma lesão muito clara na mácula do olho direito, eu fiz a angio-CT de glândula angular, e aí a alteração do olho esquerdo era lá em cima, não dava nem para ver direito, e tinha uma vitreite, o que já foi falado, que como a gente consegue ultrapassar essas opacidades de maneira absurda. O exame realmente ele é muito nítido para hemorragia, para uveíte, ele tem ajudado bastante. E aí esse paciente tinha reação de câmara, vítreo cheio de célula. Quando a gente passa no olho direito, é muito claro de a gente ver, para quem mexe com toxoplasmose, retina, uveíte, o que seja, a gente vê que é uma lesão de retinocoroidite, dá para ver que a coroide está espessada, a gente vê o acometimento do corpo vítreo lá cheio de celularidades, e a dificuldade vinha lá, né, que a lesão, quando estava lá, estava quase 10 milímetros, olha a distância que estava lá, nenhum aparelho você consegue ver fazer um estudo tão detalhado como esse. Eu fui lá em cima da lesão e vi que também que era uma lesão. Ao final de contas, esse paciente ele tinha alteração do vítreo, a lesão estava lá muito distante da mácula, e aí, no caso, esse paciente estava com uma toxoplasmose bilateral, que foi por conta de uma toxoplasmose IgG e IgM positivo, tinha sido uma contaminação recente por água, ele morava num sítio, e aí só para mostrar o quanto a gente consegue chegar na periferia, mesmo longe nosso costume de exame com os aparelhos convencionais, a gente consegue, né? Ou seja, o Dream, ele tem muita tecnologia, muito para nos ajudar em tudo, né? Ele é rápido, como foi falado aí, a descrição do André Maia e explicou basicamente as partes técnicas do aparelho. Eu acho que ele é um aparelho que vem para ficar para a gente como um acessório a mais em termos de para quem está no seu privado ou para quem está em pesquisa, o que seja, é um diferencial muito grande e mostra muitas coisas, assim, porque eu não estou mostrando tudo, foi rápida a apresentação, mas você conseguir ver coisas que você nunca via, são imagens novas, que precisam ser validadas por estudos. Para quem faz ciência, vai nos ajudar bastante a trazer essas novas informações e a gente conseguir replicar com mais fidelidade, porque a gente vê a anatomia, vê o que a gente não conseguia ver com a angiotomografia e com a OCT, e aí a gente já sabe que é aquilo, mas precisa ser validado. Enfim, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Tem muita coisa de mácula, de até manipulação do próprio aparelho, em termos de detalhes, para você fazer estudo de mácula, de outras, que às vezes a gente precisa trocar ideia entre a gente mesmo que faz, para poder conseguir pegar o máximo desses aparelhos. Mas era isso, espero que tenha ajudado, estou aí aberto, e parabéns a vocês aí pela apresentação e pelo tempo. Era isso, obrigado.